Meus colegas advogados, sejam todos bem-vindos a mais um conteúdo do nosso canal da eAdvog. Hoje, sexta-feira, já estamos aí literalmente nas vésperas do recesso, dia 19 de dezembro. Amanhã, dia 20, literalmente começa o nosso recesso forense, vai até o ano que vem. É um momento de descansar, um momento de refletir, mas também um momento de trabalho, de colocar em prática, de fazer planejamento. E para quem vai trabalhar no recesso aí, bom trabalho, certamente vão ter muitas demandas também nos plantões judiciais no Brasil afora. E hoje eu quero trazer um conteúdo aqui muito bacana, que talvez seja aí o desafio de muita gente que está começando agora na advocacia. Se eu fosse começar hoje na advocacia, o que eu faria? Eu comecei na advocacia já tem cerca de 10 anos. Foi muito desafiador, assim como hoje também é. Normalmente a gente costuma dizer aí que na minha época foi mais difícil, ou na época de fulano foi mais difícil. Eu acredito que não, cara. Cada época tem suas dificuldades, cada época tem seus desafios, os seus dramas, e eu acho que isso é muito individual, cada um tem a sua realidade. Então tem sim os desafios de hoje, e eu quero trazer justamente para vocês o que eu faria se eu fosse começar hoje na advocacia, se você está começando hoje, ou se você já tem um tempo de advocacia, mas ainda não conseguiu engrenar, talvez seja o momento de você literalmente começar do zero e pegar essas dicas aqui e colocar em prática. Mas antes da gente entrar no conteúdo, como de praxe, se inscreva no nosso canal, curta esse vídeo, compartilhe, deixa aqui o seu comentário, porque o seu comentário é muito bom, é muito útil, me ajuda e ajuda outros colegas também, até mesmo com a sua experiência, com aquilo que tem dado certo para você. Pessoal, vamos lá, se eu fosse começar hoje na advocacia, acabei de pegar minha carteira da OAB e vou começar do zero. Não tenho um escritório, não trabalho em nenhum escritório, não tenho nenhum parente advogado, nunca advoguei, nunca fiz nada, vou literalmente começar do zero. E agora? Você tem alguns caminhos que você pode seguir. Primeiro, ou você vai procurar um emprego em um grande escritório ou uma grande empresa como um advogado, funcionário mesmo, para você trabalhar ali e vai receber um salário mensal. Ou você vai começar a procurar os seus clientes para poder você trabalhar na sua advocacia por conta própria. Ou você vai ir para um outro emprego que não tem nada a ver com a área do direito, não tem nada a ver com a advocacia, para poder se manter enquanto você aos poucos vai dando os primeiros passos na advocacia. Quando eu comecei lá atrás, eu já havia largado o emprego que eu tinha, eu trabalhava numa concessionária de veículos, com venda de veículos, e no meu último semestre de advocacia eu já havia largado o emprego. Eu já havia largado o emprego para me dedicar a terminar a faculdade, passar na OAB e conseguir me tornar advogado. Então, quando eu comecei na advocacia, eu literalmente já estava desempregado. Eu comecei desempregado. E qual foi o caminho que eu segui? Buscar os meus clientes. Eu nunca cheguei a procurar emprego na advocacia. Eu fui atrás dos meus clientes e comecei meu escritório por conta própria. Cometi alguns erros, e vou falar para vocês aqui agora para evitar que você cometa também. Eu peguei minha carteira da OAB e eu já tinha aberto meu escritório físico, exatamente. Aluguei uma sala, abri meu escritório, comprei uns móveis, comprei um computador e aluguei meu escritório físico, sem ter nenhum cliente, nada, zero. O que aconteceu? Eu saí de lá devendo um monte de condomínio, devendo aluguel e praticamente expulso. Porque eu não consegui pagar, obviamente, eu não tinha emprego, eu não tinha de onde tirar recurso. Então, o primeiro erro que eu quero dizer para você, se você for seguir esse caminho, não abra ainda um escritório físico se você não tiver nenhuma perspectiva. Não abra um escritório físico. Então, como que eu comecei? Segui a opção de buscar os meus próprios clientes. Hoje, eu faria a mesma coisa, seguiria a opção de buscar os meus próprios clientes. O que eu iria fazer? Eu ia começar do zero, no home office, iria montar ali um escritóriozinho na minha casa. Se não tiver nenhuma possibilidade de home office, eu ia procurar ali um coworking. Mas como não tem possibilidade de home office, todo mundo tem uma casa. Tá, mas talvez você não tenha um espaço na sua casa adequado para você parar um pouco e peticionar, para você atender um cliente virtualmente. Talvez você não tenha ali um quarto separado, você não tenha ali privacidade para poder atender uma pessoa, por exemplo, virtualmente. Estou falando, é claro que você não vai levar um cliente na sua casa presencialmente. Tem gente que não tem e está tudo certo. Então procura um coworking. Mas se tiver, eu começaria com home office para não ter aquela despesa inicial já, ou com um coworking, e eu iria começar literalmente no digital, gente. É claro que todo mundo vai falar, mas é claro que você vai falar isso, vai começar no digital. Tá, mas deixa eu explicar. Hoje em dia, o melhor caminho é literalmente esse, o digital. O que eu iria fazer? Iria começar a produção de conteúdos nas redes sociais, no YouTube, no TikTok e no Instagram, já falei sobre isso aqui num vídeo. Iria fixar uma área para eu começar a prospectar esses clientes, mas eu não ficaria só nisso. Eu iria atrás dos meus clientes através do digital. Mas como você vai fazer isso? Atrás dos seus clientes? Não tem como? Tem como. O que eu ia fazer?
Eu ia separar uma demanda específica e eu ia começar a mandar mensagem para essas pessoas dentro dessa demanda específica que eu separei para começar a ter meus primeiros rendimentos. Eu preciso disso, presta atenção comigo. Eu decidi seguir a minha advocacia solo. Eu estou sem emprego, eu não tenho renda, mês que vem minhas contas vão vencer e se eu não tiver nenhum honorário eu vou ter que pagar, de alguma forma ou de outra, ou eu vou ficar devendo. Então não tem uma opção. Então o que eu ia fazer? Eu ia sentar no meu home office e eu ia definir, eu vou advogar na área aqui do direito bancário. Então eu quero pegar alguns empresários que estão endividados e eu quero atuar para esses empresários, fornecendo para eles uma consultoria e um auxílio na negociação com bancos. Perfeito. Para isso eu vou definir aqui que eu vou cobrar um valor inicial aí de R$2.000 ou R$2.500 e dentro desse valor eu vou cobrar um extra depois no futuro também no final. Fechou? O que eu vou fazer? Eu vou separar alguns empresários aqui na rede social, no Instagram, vou produzir conteúdos primeiro, preparar o meu Instagram. E esse é um ponto básico, gente. Lá atrás, nos meus primeiros vídeos, você vai ver sobre isso, como produzir conteúdos, como criar seu Instagram. Vou preparar meu Instagram para ele ficar bem posicionado, para quando eu falar com esses empresários, se eles vierem no meu perfil, o meu perfil está apresentável para isso. Então eu vou fazer isso. Vou começar a separar essas pessoas e vou mandar mensagem para elas. O que eu vou fazer? Vou pegar ali uma lista de 10 a 20 pessoas por dia. Por dia. Eu tenho tempo, eu estou começando agora, não tenho muitos processos. E vou começar a mandar mensagens 10 a 20 empresários todo santo dia. Eu vou criar um textozinho padrão assim, tudo bem, eu vi aqui que você é empresário, eu advogo na área bancária, para empresário especificamente, e a gente defende uma tese para empresários que estão endividados, para auxiliar na negociação com o banco, porque tem muitos contratos que são abusivos, enfim. Você vai pegar dentro da sua tese ali, vai criar isso e vou mandar. Podemos marcar para bater um papo? Show! O empresário vai ver aquela mensagem, a primeira coisa que ele vai fazer é o quê? Ir no seu perfil, para ver se realmente tem fundamento que você está falando. Chega lá, seu perfil tem que estar pronto, tem que estar um perfil bem apresentado, tem que estar um perfil com conteúdos, tem que estar um perfil que realmente vai mostrar para ele que faz sentido. Ele vai falar, vamos conversar sim, eu tenho interesse porque estou endividado, preciso resolver isso, talvez seja um assunto que me interessa. Aí você vai marcar uma reunião virtual com ele, vai marcar uma reunião via Zoom. Nessa reunião você já tem que estar pronto, você tem que estar sabendo mais ou menos qual que é os direitos que ele tem dentro da tese que você vai defender. E você vai conversar com ele, você consegue, você tem aí um problema relacionado à banca, qual que é a sua situação, tudo. E vai apresentar a solução para ele, assim como a gente falou lá na call de atendimentos, lá no vídeo de atendimentos. E vou fazer depois um outro vídeo falando só como você vai fechar os contratos nessas reuniões. Feito isso, gente, você vai conseguir aí chegar num ponto que você vai fazer reunião toda semana. Pelo menos uns 4, 5 contratinhos por mês você vai fechar e vai fazer aí tranquilamente R$10.000 de honorários iniciais. Seguindo essa estratégia, mandar mensagem todo dia, de 10 a 20 mensagens por dia, marcar as reuniões e fazer as reuniões com um honorário ali, uma tese que você vai cobrar um honorário inicial ali de pelo menos R$2.000 a R$2.500. Não tem como dar errado isso. Se você seguir a risca e fazer igual eu estou te falando, não tem como dar errado. Isso é o que eu faria. Então vamos recapitular? Produção de conteúdos, primeiro ponto. Perfil bem posicionado dentro da tese que eu vou defender. Separar ali os empresários e mandar essas mensagens para eles. Para depois fazer a reunião e fechar os contratos. Isso é o que eu faria. Por quê? Porque eu fiz isso, mas de forma física. E foi o que deu certo para mim. Quando eu comecei lá atrás, há 10 anos atrás, não tinha ainda isso aqui que eu estou falando do digital. E se tinha, eu não conhecia. Então o que eu fiz? Fui para a porta de delegacia. Fui prospectar esses clientes igualzinho eu estou falando que eu fazia aqui na internet, eu fiz, só que eu fiz presencialmente. Foi a minha única opção. E funcionou. Hoje eu já não faria isso. Não compensa, não vale a pena. É muito mais difícil, muito mais desgastante. E você não vai ter o mesmo retorno que eu teria no digital. Então eu pegaria ali meu home office e focaria, eu vou trabalhar das 8 às 18 dentro da minha casa, no meu home office. Dentro desse período, eu vou tirar o período da manhã para eu mandar as mensagens, o período da tarde para eu fazer as reuniões. Final de semana eu vou gravar meus conteúdos, à noite eu vou gravar meus conteúdos, vou postar e vou fazer isso. E depois você vai começar a fechar os contratos, você vai separar um tempo aí para poder fazer as demandas, os processos, as petições, enfim, entregar a parte técnica. Você iria começar tranquilamente aí com R$10.000 de honorários iniciais e em média aí 6 meses a 1 ano você já teria aí um acúmulo de honorários muito bom e aí você iria para a segunda etapa e iria evoluir. Então o que eu faria era literalmente isso, gente, digital. Uma outra coisa que eu faria também, procuraria outros colegas para oferecer parcerias. Então eu ia no Instagram mesmo, eu vi um colega aqui que é referência na área criminal, só que eu faço bancário. Eu ia mandar uma mensagem para ele, tudo bem, doutor?
Estou te mandando mensagem aqui, estou te acompanhando e eu estou na área do direito bancário. Se precisar de alguma coisa, vamos fazer parceria. Mandaria para vários outros colegas, produziria conteúdos, participaria de eventos para clientes, eventos onde os meus clientes estavam, igual vai ter um congresso aí de bancário para empresários, eu participaria e eu iria estar sempre buscando contatos com as pessoas que estivessem dentro da minha área e que me tivessem possibilidades de abrir oportunidades. Era o que eu faria se eu começasse hoje na advocacia. Então tá aqui a minha opinião. Se você acha que isso não dá certo, te respeito e te peço que deixe aqui no comentário o que você faria até para ajudar outros colegas. Não sou o dono da razão e não é só a minha estratégia que dá certo. Mas eu faria isso por quê? Porque eu sei que funciona. Eu não só faria como eu faço isso hoje em algumas áreas e dá resultado. E eu fiz isso lá atrás, no físico, no presencial e deu resultado. Então se você vai começar hoje na advocacia, essa é uma dica que pode te ajudar. E é claro, gente, que existem muitas nuances, existem muitos detalhes que a gente tem que ter para poder colocar isso em prática. E eu vou trazer outros conteúdos falando sobre isso aqui gratuitamente no YouTube. Então, se você quer me seguir aqui, me siga, que sempre vai ter conteúdos. E se você também acha que está no momento de buscar mais conhecimento sobre isso, nós temos os nossos treinamentos lá muito baratos. Vai lá no meu Instagram, no link da bio, clica lá, entra que com certeza você vai aprender a fazer tudo isso que eu estou te ensinando aqui na prática. Beleza, gente? Então esse foi o nosso conteúdo, véspera de recesso. Um bom recesso para todos. Embora seja recesso amanhã, depois de amanhã e depois, todos os dias nós estaremos juntos aqui no YouTube. Vou trazer conteúdos para vocês. E eu só te peço que se inscreva no meu canal, compartilhe o vídeo, manda para o seu colega advogado, deixa o seu like e deixa também o seu comentário que ele vai me ajudar muito aqui. Um grande abraço, boa sexta-feira, bom recesso e vamos juntos.